Fala pessoal, aqui é o professor Douglas, certo? Agora vamos começar a trabalhar com alguns comandos básicos do sistema, certo? Então, na parte do nosso GitHub lá, temos lá o curso de formação fundamental Linux, certo? Lá temos o conteúdo dessa aula, ok? Então a gente vai começar aqui, começando o uso do sistema GNU Linux, ok? Então acompanhe por lá. Quem não viu a aula anterior, peço que dê uma olhada para configurar o ambiente para a gente conseguir tá no mesmo caminho, certo, de trabalho aqui, para a gente usar o tab ou o put para conseguir fazer o acesso remoto a essas máquinas, certo? Essas máquinas a gente acessa ela com o usuário comum, por exemplo, que vocês cadastraram na hora do sistema, então vai ser o nome do usuário comum, arroba o endereço IP da máquina, certo? Mesma coisa para o CentOS ou para o Debian. Cheguei nessa telinha aqui, eu digito sul menos e vou inserir a minha senha do root, certo? Para a gente começar a trabalhar como usuário root, certo? Então, estamos lá. Temos o usuário root nas duas máquinas configuradas e vou começar a trabalhar, certo? Então, logo após que a gente consegue fazer o login nessa máquina, a gente recebe uma mensagem de boas-vindas. Então, vou abrir uma nova guia, vou abrir um novo Debian e olhem só, a gente fez a conexão e a gente tem essa informação aqui sobre o que está acontecendo no nosso sistema, certo? Então, aqui a gente tem um prompt. Olha só, o prompt é esse último caractere dessa linha que a gente tem aqui. Olha só, ele fica piscando. Então a gente tem um prompt. Esse usuário aqui, pessoal, é o nosso usuário comum. Eu vou deixar aqui para a gente trabalhar. Então a gente tem esse cara para a gente trabalhar. Beleza, então a gente tem esse primeiro usuário, segundo usuário. Então aqui a gente tem um usuário com o dólar, que é um usuário root, e aqui a gente tem um usuário comum com o dólar, certo? Então vamos começar a trabalhar. O que acontece, pessoal? Se eu estiver trabalhando aqui com um usuário comum, certo? O nosso usuário Douglas. Eu tentar mandar reiniciar essa máquina, por exemplo, ou systemctl reboot, olha só. A gente tem um usuário logado, certo? Tente executar novamente essa informação, esse comando, e a gente pode passar informações para o usuário, certo? Só que acontece, esse usuário, como é um usuário comum do sistema, tem alguns comandos e algumas ações que a gente não pode executar. Então vou tentar desligar o sistema, olha só. Power off novamente. Então ele está me falando que eu posso usar o "-i". Então executei o "-i". E olha só, mesmo eu passando essa informação que ele está falando aqui para mim ignorar, olha só. Acesso negado e acesso negado, certo? Então eu não consigo fazer a utilização desse comando, certo? Então, primeiramente, a gente tem que ter ciência que a gente está com um usuário comum ou um usuário administrador, certo? Então, como eu comentei com vocês nas primeiras aulas, esse usuário aqui, ó, usuário root, ele pode destruir o teu sistema, certo? Esse usuário comum aqui, ele é mais limitado, certo? Se eu não usar os comandos corretamente, certo? Ou não fazer a utilização de uso de privilégios. Então, estamos aqui. Então, beleza. A gente pode ter o que também, pessoal? O login gráfico. O login gráfico é aquela telinha inicial. Então, eu vou vir aqui, ó, por exemplo. Deixa eu abrir uma nova guia. Gnome login. Então, só para vocês terem uma ideia do que é o nosso login gráfico. Então a gente pode ter várias interfaces de login para a gente trabalhar com uma interface gráfica, certo? Então nesse caso aqui a gente está pegando o Gnome, a gente pode ter o KDE, a interface do KDE para trabalhar, certo? Então temos várias interfaces de login, certo? Então beleza, fechou aqui a nossa interface de login. Vou voltar para o meu terminus, certo? Então a gente pode ter esse trabalho. E notem o seguinte, quando a gente faz login por aqui, ó, pessoal, a gente tem um terminal virtual diferente do terminal que a gente tem aqui. Aqui na máquina local a gente consegue fazer login como root diretamente. Via SSH a gente não consegue, certo? São dois acessos diferentes. Quando a gente está aqui, pessoal, e a gente precisa fazer alguma alteração, certo? Notem o seguinte, a gente tem um número lá em cima, certo? Então aqui abaixo do meu mouse a gente pode ver que a gente tem TTY1. Eu posso mudar essa funcionalidade ali para TTY2 ou 3, quando a gente estiver dentro do sistema aqui, ó.
3, 4, o 5, 6 e o 7, geralmente, que a gente vai ter, olha só, a gente não tem o 7, não temos o 8. Depende bastante de distribuição, a gente pode ter mais terminais ou menos terminais, certo? Seria como se fosse várias guias para a gente fazer o nosso trabalho. Como que eu faço a utilização dessa opção? A gente pode fazer o quê? Apertar o Alt, por exemplo, no Mac, Function, de F1, F2, F3, F4, certo? Ou se não, o Alt F, alguma opção no Windows, certo? Ou no Linux. Então a gente consegue fazer essa alteração do terminal, certo? A gente pode ter vários terminais virtuais para trabalhar. Pensa o seguinte, eu estou aqui trabalhando aqui com o meu usuário Douglas, porém eu tenho mais um usuário, por exemplo, meu usuário de rede ou um usuário administrativo que eu posso fazer o acesso. Então, por exemplo, eu posso executar o comando chamado login. Olha só. Talvez você não seja possível trabalhar sem o root efetivamente. Olha só, não consegui executar o comando login, certo? Vou tentar no CentOS, porque está com o usuário root. Vou executar o comando login. Olha só. Presse para reconectar. Sair da minha conexão. Se eu digitar login no usuário comum, travou também, certo? Então, não adiantou nada, não me pediu nada. Vou voltar e vou vir aqui para minha telinha, certo? Estou com o usuário root, certo? No Debian 11. Digitei login, que ele me pede, qual que é o usuário que você quer informar? Vou informar o usuário Douglas. Olha só, a gente consegue fazer essa alteração. Então eu consigo fazer o acesso do meu usuário login, certo? Então vou sair dessa interface, certo? Vou vir aqui para o Debian, mesma coisa. Isso aqui tem o comando login, olha só. Aqui a gente consegue fazer a utilização e passar um novo usuário que eu quero fazer login, certo? Eu não quero mais fazer a utilização disso. Eu posso pressionar Ctrl C e ele vai matar a execução desse comando para mim. Então o comando login a gente consegue fazer alteração. Porém, eu estou com o usuário root no CentOS. A gente fez a mesma utilização, ele matou a sessão, certo? Então a gente pode ter diferença entre os SOs que a gente está fazendo a utilização. Vou voltar para o meu usuário root, certo? Então beleza. Então a gente já viu que tem um comando login. Às vezes a gente está com um comando muito grande ou está acontecendo muita coisa na tela, certo? Eu preciso limpar essa minha tela. A gente pode executar o comando clear, certo? Mesma coisa no Debian. E olha só, o comando clear funciona tanto para o usuário comum quanto para o usuário root. Então beleza. Um atalho para esse carinha aqui, ó, do clear, é a gente apertar Ctrl L. Então o Ctrl L é a mesma coisa que o clear. Vocês vão ver muitas vezes que eu estou digitando muita coisa, a gente está configurando alguns arquivos grandes, fazendo manipulação de arquivos e de repente a tela some. Por causa do que? O Ctrl L. Esse comando ajuda muito, certo? Então beleza. Estou aqui logado aqui no meu Debian, vou usar essa sessão e eu posso fazer o que? Eu quero sair dessa sessão, não quero mais estar logado com o usuário Douglas, ou eu vou acabar o meu expediente, certo? Num servidor. Então eu uso o comando logout. O logout, por exemplo, ali a gente saiu da sessão do usuário Douglas, que a gente tinha efetuado o login. Mas eu voltei para o usuário root, que eu já estava logado, vou executar logout novamente. Olha só, saiu. Por que eu faço a utilização desse comando logout, pessoal? Quando a gente faz a execução do comando logout, ele vai ler dentro do sistema esse arquivinho aqui, ó. Então, bash underline logout. A gente vai ver isso daqui durante as aulas. Então a gente tem esse arquivinho aqui, ó. Não se importe por enquanto com os comandos, certo? Então, ele faz o quê? Simplesmente nada. Porém, a gente pode colocar rotinas para serem executadas quando o usuário sai do sistema, certo? Ou efetua o logout. Isso daqui a gente vai ver no decorrer do andamento do curso, beleza? Então a gente tem essa opção. Então a gente já aprendeu a sair de forma segura. Então, logout, logout. Aqui mesmo a gente consegue efetuar essa conexão. Então vou reconectar na minha sessão, certo? Loguei novamente com o usuário root. Então beleza. Beleza, agora é o seguinte, eu quero desligar minha máquina, vou pegar o meu CentOS e vou mandar executar um comando aqui, ó, chamado halt. Esse comando halt,
ele manda matar os processos da máquina, porém, olha só, ele não libera a máquina, certo? Seria um processo da gente mandar essa máquina fazer o desligamento e você ir lá manualmente na máquina e pressionar o botão de power off nela, ok? Então nesse caso a gente pode vir lá no VirtualBox de Machine e eu vou mandar reiniciar essa máquina, certo? Então eu vou dar um reset nessa máquina. Então a gente vai reiniciar ela novamente. Certo? Então no Halt, em alguns casos, a gente pode fazer esse trabalho. Por que eu posso fazer esse trabalho? Para que eu vou querer fazer esse tipo de trabalho? Se eu digitar o comando Halt -help, a gente tem as opções do nosso comando Halt, ok? Então a gente, por que eu poderia fazer isso daí? A gente poderia mandar desligar essa máquina, posso mandar reiniciar essa máquina, forçar para ela desligar agora, se eu vou passar alguma opção adicional ou não para ela, certo? Uma opção muito interessante, olha só, See Halt Man Page, ok? Então a gente pode ver o manual no comando. Por exemplo, eu posso digitar man manual em Halt, certo? Olha só, aqui eu tenho muito mais informação a respeito do que está acontecendo no sistema, certo? A gente vai ver também essa opção do comando Halt, do comando man, desculpe. Ok? Então aqui a gente já tem o nosso comando Halt e eu tenho essas opções para a gente passar. Então beleza, eu vou dar uma olhada no CentOS para ver se eu tenho a mesma opção do Halt, certo? Menos Halt, -help. Olha só, então a gente está em um outro SO, certo? Estamos no CentOS e olha só, as opções são as mesmas, certo? Vou executar man Halt. Executei man Halt e olha só, o manual é o mesmo, certo? Então vamos sair daqui. Vou voltar lá para o meu Debian. Então a gente sabe que a gente tem algumas opções. Ah, eu quero mandar só reiniciar minha máquina, por exemplo. Eu estou aqui no meu Debian e eu quero fazer o que? Ah, eu preciso reiniciar a minha máquina, porque apliquei alguma configuração que está em runtime, não está funcionando, a máquina travou, ou preciso reiniciar essa máquina por causa de um patch que eu apliquei, ou alguma configuração que só vai ser sobrescrita depois da inicialização do sistema, a gente pode executar o comando reboot, ok? Então olha só, mandei reiniciar a máquina, já foi direto, não precisei ter interação nenhuma com a máquina. Quando a gente executou o comando Halt, ela travou a máquina, eu precisei ir lá manualmente e matar aquele processo. Nesse caso aqui a gente não precisa, certo? Então a gente só espera essa máquina voltar, voltou a máquina, posso pressionar Enter e a gente está na máquina novamente, certo? Vou voltar para o usuário root, para a gente comparar, olha só, errei a minha senha, faz a autenticação, certo? Quando a gente faz essas tentativas de autenticação e erra a senha, é gerado um log, certo? Então escreve um log a respeito do que aconteceu, certo? Futuramente a gente vai ver o que? var log, vamos ver se temos secure, não temos secure aqui, então vamos ver auth. A gente pode tentar abrir uma conexão e olha só, fail su. O usuário que tentou executar o comando su está aqui, ó. E qual que foi o terminal. A gente vai aprender como analisar os logs também. Aqui é mais mostrando para vocês que vocês estão errando uma senha ou tentando mudar de usuário. Isso aqui é gerado um log dentro do sistema para fazer análise futuramente, ok? Então vou voltar lá, limpei minha tela, Ctrl L. Beleza. A gente tem um outro comando que é muito interessante também, que se chama shutdown, certo? Então shutdown, a gente pode passar o -help, e olha só, o shutdown, Halt, -help, olha só o output dele. Vocês estão notando que ele é bem parecido? Então as funcionalidades são bem parecidas, certo? E olha só, mudou o manual. Aqui a gente vai aprender a analisar quais são esses manuais, os tipos de manuais também, certo? Então a gente tem algumas opções, eu quero mandar desligar o sistema, quero mandar reiniciar o sistema. Em alguns casos a máquina não quer reiniciar, porque tem um processo travando, certo? Ou, por exemplo, você está com um Apache, um Docker, um Kubernetes rodando lá e não está querendo desligar a máquina, a gente consegue passar o force. A gente pode ter algumas implicações, eu posso corromper o sistema de arquivo, pode acontecer algo no meio do caminho que pode me complicar o meu trabalho futuramente, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porém a gente tem essa opção. Então beleza, a gente aprendeu isso aqui. Porém, como eu tenho todas essas opções,
a gente tem esse comando aqui, ó, systemctl. Eu vou executar o que? --help. Então, a gente pode correr aqui utilizando a setinha para cima ou para baixo, ou posso pressionar a tecla espaço. Aqui na tecla espaço, olhem só, pessoal, System Commands. A gente tem o que? Power off, o halt e reboot, ok? Então aqui, se eu chamar o systemctl restart, reboot, eu chamar somente o reboot, ele vai executar o mesmo comando, certo? Então quando a gente faz a chamada de um desses caras, ele vai fazer o que? Ele vai passar bem assim, opa, você quer executar um reboot? Beleza, o systemctl executa o reboot para mim, porque esse systemctl faz o gerenciamento do nosso sistema, ok? Então o que vai acontecer no sistema? Se um processo está funcionando, o processo não está funcionando, certo? Se eu consigo ver informações de log. Por exemplo, eu quero ver status SH, que é o serviço que a gente libera a gente fazer conexão, por exemplo, nessa minha máquina, olha só. Eu tenho um serviço, eu sei se esse serviço está carregado ou não, se ele está rodando, quais que são as opções, certo? Futuramente a gente vai analisar também em gerenciamento de serviços o que está acontecendo nesses serviços, ok? Quero sair daqui, aperto a tecla Q. Então olha só, sair daqui. Então o systemctl power off ou power off, systemctl reboot ou somente o reboot, vai executar o mesmo comando, ok? Quando eu quero, por exemplo, eu quero mandar desligar essa máquina e eu quero mandar uma mensagem, por exemplo. Então vamos lá, shutdown, --help. A gente tem o que aqui? A gente tem a opção de halt, power off, reboot, certo? Se eu vou mandar alguma mensagem, não mande a mensagem para todo mundo que está aqui. Então olha só, a gente tem essa telinha aqui atrás, então a gente vai fazer o que? Shutdown, -R para fazer o reboot da máquina, certo? Eu vou fazer o que? A gente pode passar um tempo, olha só, eu tenho um tempo aqui, ó, certo? São as opções, então eu tenho as minhas opções, eu posso ter um tempo e eu posso mandar para um wall. O que é esse wall? Quando a gente manda para o wall, a gente manda informação em broadcast, então todo mundo que estiver logado nessa máquina ou em algum terminal vai receber isso. Então a gente vai fazer o que? Vou mandar com o root aqui, certo? Eu vou deixar ali, certo? Então estamos logados no sistema. Então eu vou falar bem assim, ó, espere 15 segundos, certo? Se não passar nada, desligando, opa, não, desligando não, reiniciando a máquina, certo? Olha só, todo mundo vai receber essa mensagem de broadcast. Então olha só, reiniciando a máquina. Essa máquina vai ser reiniciada às 14h42, ok? Olha só, eu posso executar o quê? Ah, não quero mais desligar. Mandaram cancelar. Então a gente pode fazer o que, ó? O shutdown foi cancelado. Então, em alguns casos você pode receber lá, por exemplo, receber uma change request para desligar uma máquina, reiniciar, e de repente, em cima da hora, fala bem assim, opa, para tudo porque vai dar algum problema grande. Você pode mandar cancelar o shutdown, ok? Então esse comando é muito útil. A gente tem um outro comando aqui, pessoal, que é o power off, --help. Mesma coisa, se vocês notarem o que? Mesmas opções, certo? Só que aqui, ó, a gente não tem um time, a gente não tem um wall, certo? Então alguns comandos a gente pode, se eu fizesse a chamada no systemctl shutdown, vou passar lá o que? -R, eu vou passar a opçãozinha lá, sei lá, 15 segundos, reiniciando. Olha só, ele não aceita, certo? Então a gente precisa fazer o que? A utilização do shutdown diretamente, não a utilização do system shutdown, certo? Então ele consegue fazer um wrapper, ou seja, as opções que eu passo aqui vão ser trabalhadas e enviadas para cá, certo? Para a gente fazer o nosso trabalho. Então, nosso comandinho power off, a gente tem mais algumas opções para a gente fazer o trabalho aqui, se eu vou querer desligar, se eu vou querer reiniciar ou forçar isso daí, ok? Então, beleza. Agora a gente tem o que? Pensa só, estou logado no sistema, estou com essa minha interface lá, mas não lembro com qual usuário que eu estou logado, certo? Então a gente tem um comando chamado ONI, certo? Opa, quem sou eu? Opa, estou logado com o usuário root.
Vamos ver aqui. Vou executar aqui também. Olha só, Wenai. Aqui é o usuário Douglas. Então, quando a gente começar a trabalhar com scripts, a gente consegue fazer validação até de qual usuário que está executando o script. Nesse caso, você consegue saber se ele vai ter permissão de escrever no /etc, certo? Que vai ser onde que está em configurações, ou dentro do diretório home dele, certo? Na área comum de trabalho, por exemplo, numa área pública. Beleza. A gente pode fazer o que também? Ah, eu quero saber quem que está logado no sistema agora. Se eu executar o comando root, olha só, eu tenho um usuário root logado aqui, ó. Olha só, tty, certo? Então eu sei que ele está logado localmente na máquina e tem o pts, então uma sessão, outra sessão. Então eu tenho essa sessão que eu estou aqui, qual que é o endereçamento IP dessa minha máquina, certo? Então essa minha máquina tem o IP 101, certo? E eu tenho o PS1 que está aqui, ó. Certo? Vou fazer a mesma validação aqui nessa máquina com o CentOS. Então, jutei olha só, eu só tenho uma conexão, pois eu não tenho ninguém logado aqui. Se eu entrar aqui, por exemplo, logar, loguei aqui meu usuário, vou executar novamente o comando root, olha só, a gente tem duas, mesma coisa, tty, uma conexão remota, certo? Muito útil para fazer troubleshooting. Certo? Ou às vezes você está fazendo uma alteração em um arquivo, tem mais alguém logado no mesmo servidor tentando resolver o mesmo problema, você salva o arquivo, de repente o arquivo muda de novo, o comando root. O comando root vai te salvar muito a pele nesses casos, certo? A gente tem a opção do root, então vou digitar root menos help, a gente tem várias opções. E notem o que? Alguns comandos já tem um padrão de tradução, certo? Alguns comandos vão estar traduzidos para você nessa versão português e alguns não, certo? Que foi o caso do nosso power off, shutdown e afins, certo? Então aqui a gente tem o que? Eu posso passar a opção de "-all", posso passar o boot para ver o horário da última inicialização do sistema, posso passar emite os processos mortos, emite linha de cabeçalho. Então a gente tem várias opções. Por exemplo, se eu digitar "-h maiúsculo U", então a gente tem o que? Nome, qual que é a linha, qual que é o horário, quanto tempo que está ocioso, que é essa minha máquina aqui, que eu não estou fazendo nada lá, certo? E qual que é o ID. Aqui a gente vai ver o que? Temos o PID, a identificação do processo, então é Process ID esse PID. Então a gente vai conseguir fazer o controle dele também, certo? Então a gente consegue fazer a utilização de várias opções. Ah, emite a mensagem da última modificação do relógio do sistema. Então, depende do que eu estou fazendo e depende do que eu preciso fazer, eu posso usar opções diferentes, ok? Então, beleza, vamos continuar o nosso trabalho. A gente tem um comando muito útil também, que é o comando W. Olha só. A gente tem o que aqui? Eu tenho um monte de informação, certo? O que são essas informações? Então aqui eu tenho o horário, que é agora, certo? Há quanto tempo essa máquina está ligada? Quantos usuários estão logados no meu sistema atualmente, certo? E aqui é um load average. O que é esse load average? Os últimos 1, 5 e 15 minutos de utilização dessa máquina, certo? Tá, mas está 0, 0, 0. Porque é uma máquina de laboratório, por enquanto a gente não tem nenhum serviço rodando, não temos um alto tráfego, certo? Esses números aqui, geralmente esse primeiro número vai ser baseado na quantidade de core que você tem na máquina. Então, eu tenho 10 cores na minha máquina. Então esse número máximo para a utilização de 100% da tua máquina é 10. Se eu tiver acima de 10, para uma máquina de 10 core, a gente está tendo uma sobrecarga, certo? Então é bom analisar o que está acontecendo no ambiente, certo? E olha só, usuário, terminal, da onde que ele está logando, olha só, aqui localmente, remotamente, qual que foi o horário do login, quanto tempo que ele está em idle, certo? Se eu estou fazendo a utilização do processamento dessa máquina, ó, qual que é o comando que eu estou fazendo a utilização no momento, certo? Vou executar o mesmo comando lá no Debian, certo? W. Olha só, mesma coisa. Aqui eu tenho 3 usuários, tempo 8 minutos, o load average dele pode ver que é diferente, a gente já tem um 002, um 001, tem mais processos, certo? Nesse trabalho. Tá, eu quero saber, não, eu quero saber somente o load da minha máquina. Eu quero saber se ela está sobrecarregada ou não. Eu posso digitar o comando uptime. O comando uptime vai dar somente esse header aqui do W, se vocês notarem, ó. O horário, quanto tempo está online, quantos usuários e o load average dele. Os últimos 1, 5 e 15 minutos de carga dessa máquina, ok? Tem o que, pessoal? Eu tenho um comando muito útil, certo, para a gente fazer troubleshooting, que é o comando last. O que o comando last faz?
ele armazena os últimos logins de cada usuário do sistema, certo? Porque é muito útil, olha só. Eu tenho o usuário Douglas logado ainda, e ó, de onde que ele está logando. Ah, tem o usuário root que está logado localmente. Tem outro usuário Douglas num outro terminal logado também, certo? Então a gente consegue ter informações de quem estava logado. Por exemplo, deletar numa base de dados, deletar numa pasta que não deveria. Então, baseado nesse comando last, a gente consegue ter informação de quem estava logado, qual que era o IP dessa máquina, qual que foi a data e hora, e se ainda está logado, certo? Por exemplo, aqui, ó, a gente reiniciou o sistema, certo? E olha aqui, System Boot. Então aqui, eu cliquei na máquina e mandei reiniciar a máquina, certo? Localmente. A mesma coisa se fosse lá e apertasse no botãozinho de reiniciar da máquina, ok? Então esse comando vai ser muito útil para trabalho, certo? O que esse cara faz? A gente tem um comandinho chamado var log wtmp. Então esse carinha aqui, ó, armazena essas informações que a gente tem, ok? A gente tem mais um comando chamado last log. Para que serve o last log? Então aqui mostra a última vez que o usuário logou. Então olha só, o meu usuário Douglas no PTS1, no IP tal, logou. Essa aqui foi a última vez que ele logou no sistema. Olha só, ele tem o time zone, tem o ano de hora, então a gente consegue controlar. E o usuário root logou no terminal, certo? Esse usuário root aqui geralmente não é bom ter login dele, certo? Então se está tendo login do usuário root, tem que analisar o que está acontecendo, certo? Geralmente você não vai usar esse usuário para nada, certo? Somente em último caso para fazer troubleshooting. Aí eu tenho o que? Um outro comando muito útil aqui pra gente, pessoal, é o lastb. Certo? Vou executar o lastb nos duas máquinas, olha só. No meu CentOS, notem que eu não tenho nada aqui, ó. Só tenho informação, inicia tal data. E olha no Debian. Aqui, pessoal, eu fiz o que? Eu fiz um teste. Tentei logar no sistema com o usuário root. E olha só, a esse horário, eu não consegui fazer o login. lastb mostra pra gente a informação das tentativas de login mal sucedidas. Então eu sei, ó, alguém está tentando fazer a utilização desse usuário root, certo? Em alguns casos a gente pode fazer o que? Renomear esse usuário, mudar o ID, desabilitar, certo? Então depende bastante do caso, a gente consegue fazer muita coisa, certo? Então pessoal, sei que é uma aula pesada, comandos iniciais, tem muita coisa aqui, então a gente só deu uma olhadinha em alguns comandos básicos para a gente começar a trabalhar, certo? Então até a próxima aula para a gente continuar o nosso curso, ok?